Bom dia, irmãos. Que o Senhor possa estar falando aos nossos corações nesta manhã, quando estamos abrindo mais uma semana, mais um domingo na presença de Deus. Convido os irmãos que estão chegando, assente um pouco mais à frente, para quem for chegando depois, não ficar todo mundo lá atrás, Então os irmãos puderem se sentar um pouquinho, menos um banco mais à frente, nos ajuda para estar mais juntinho, Época do frio, mais juntos, mais calor humano e sintamos mais da presença de Deus. Lembrar os irmãos que estamos começando uma nova semana. Quarta-feira estamos estudando o livro de Salmos. Deus tem falado à sua igreja poderosamente. Domingo nós teremos a nossa oração pela família, 8 horas da manhã. Teremos um momento que estaremos orando pelos nossos jovens e adolescentes. Portanto, juventude, estejam conosco, irmãos, irmãs, papai, mamães. Vamos estar orando pelas famílias, pelos nossos jovens, para que Deus possa estar transformando a vida da juventude que já está conosco na casa de Deus e daqueles que estão ao redor da igreja e estão afastados dos caminhos do Senhor. E também domingo, a ceia do Senhor Jesus pela manhã. Então, irmãos, começamos uma semana com a presença de Deus, com a graça de Deus sobre nós. E pedimos que o Espírito Santo do Senhor fale conosco, já estamos aqui, e fala com aqueles irmãos que estão acompanhando o culto em seus lares, em seus carros, que onde estiver, que através da mídia, a palavra de Deus traga salvação, libertação a todos que ouviram a palavra nesse domingo pela manhã. Vamos colocar em pé naqueles irmãos que podem. Vamos falar com Deus. Vamos entregar a Ele as nossas vidas, o nosso lar, pedindo: Senhor, fale conosco nessa manhã de domingo, para a glória de Deus. Irmão Lucas, está chegando, vai estar orando ao Senhor, agradecendo a Deus esse dia, pedindo a direção para o culto desta manhã. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, nós te louvamos, adoramos ao teu nome, ó Deus, por essa manhã, pela tua misericórdia, ó Deus, que se renovou mais uma vez e nos permite, ó Deus, estar aqui na tua presença, estar aqui, ó Deus, compartilhando da presença com os nossos irmãos, ó Deus. Nós clamamos, ó Deus, o teu sangue sobre a nossa vida. Perdoa as nossas falhas, ó Deus, os nossos pecados. Que o Senhor venha nos lavar de toda impureza, venha lavar nossa mente, ó Deus, venha renová-la, venha lavar, ó Deus, o nosso coração com teu sangue, ó Deus. Perdoa as nossas ofensas, ó Pai, e ajuda-nos, ó Deus, a perdoar aquele que nos tem ofendido. Senhor, toma esse culto em tuas mãos. Nós estamos aqui para adorar, glorificar o teu nome, dizer que o Senhor é bom, que o Senhor é justo, que o Senhor é verdadeiro, que o Senhor é santo. Receba os louvores, ó Deus. Receba, ó Deus, a palavra. Que o Senhor tome o pastor Carlos, ó Deus, em tuas mãos e capacite o Espírito Santo de Deus para pregar a verdade, Senhor. Prepara o nosso coração como um terreno fértil para receber a boa semente do Evangelho, Senhor. E nos transforma, ó Deus, pela tua palavra. Abençoe cada irmão que já está aqui e aqueles, ó Deus, que estão a caminho. Proteja de qualquer acidente, de qualquer incidente, ó Deus. E aqueles irmãos, ó Pai, que não têm oportunidade de estar aqui no nosso meio, que o Senhor, Espírito Santo, também possa visitá-los nessa manhã. Nós te adoramos, louvamos o teu nome, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus em Romanos, capítulo 14, versículo 13, diz o seguinte. Vamos ler todos juntos, conforme está na tela. Vamos. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Uma versão muito boa esta. Nós possamos meditar nesta manhã, nessa palavra, e com esse espírito de adoração, vamos nesta hora cantar ao Senhor. Sentir desejo no seu coração, ter aquele abraço gostoso do seu irmão, de que bom
é estarmos na casa do Senhor. Cantemos ao nosso Deus. Na tua vida, 1000 problemas a enfrentar. Tens desconfiança, já perdeste a esperança. Sem nenhum amigo que te ajude a caminhar, Cristo te estende sua forte mão. Sempre perto está, sempre te ouvirá, Cristo Senhor. Não te deixará, nunca falhará seu grande amor. Lembra que nas horas de tristeza e aflição, Cristo te estende sua forte mão. Só desespero, amarguras e temor. Andas inseguro, temeroso do futuro. Sentes o cansaço de lutar em meio à dor. Cristo te estende sua forte mão. Sempre perto está, sempre te ouvirá, Cristo Senhor. Não te deixará, nunca falhará seu grande amor. Lembra que nas horas de tristeza e aflição, Cristo te estende sua forte mão. Amém, misericórdia. Pode se sentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versos de 1 a 6. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versos de 1 a 6. Mais um dia de vida, mais uma oportunidade que Deus está dando a nós para estarmos falando com o Senhor, adorando ao Senhor, servindo ao Senhor em espírito e em verdade. Aleluia. Todos encontraram? Você que está em casa, que a bondade de Deus seja manifesta em sua vida, em nome de Jesus Cristo. Diz assim a palavra do Senhor: será que estamos começando a nos recomendar outra vez? Somos como aqueles que precisam entregar-lhes ou pedir-lhes cartas de recomendação? Verso 2: vocês mesmos são nossa carta, escrita em nosso coração, para ser conhecida e lida por todos. Verso 3: sem dúvida, vocês são uma carta de Cristo, que mostra os resultados de nosso trabalho em seu meio, escrita não com pena e tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, e gravada não em tábuas de pedra, mas em nossos corações. Verso 4: estamos certos disso tudo, por causa da grande confiança que temos em Deus, por meio de Cristo. Não que nos consideremos capazes de fazer qualquer coisa por conta própria. Nossa capacitação vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança,
não da lei escrita, mas do Espírito. A lei escrita termina em morte, mas o Espírito dá vida. Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus. O tema para nossa reflexão não poderia ser outro a não ser o seguinte: que leitura estão fazendo da nossa vida? Que leitura, irmãos, as pessoas estão fazendo da nossa vida? Já parou para pensar que o tipo de vida que você vive revela a quem você serve e a quem você não serve? Por isso que Paulo, aqui no verso 2, ele diz: vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, para ser conhecida e lida por todos. Então Paulo, ele estava aqui, meus irmãos, defendendo o seu apostolado, defendendo o seu ministério, porque alguns mestres haviam se levantado naquele período, apresentando as suas cartas de recomendação, enquanto eles estavam desacreditando Paulo por não ter as suas credenciais normais. Era um costume naquele período, né? Olha, eu sou o Carlos, eu estou aqui na sua igreja, pastor. Essas são as minhas cartas de recomendações. Ia para uma outra igreja e aquela documentação toda chegava: olha, irmão fulano beltrano de tal, eu sou o Carlos e aqui estão as minhas cartas de recomendação. E as pessoas, irmãos, eles valorizavam muito o documento que era apresentado. E Paulo, ele defende o seu ministério, o seu apostolado, dizendo as palavras que nós acabamos de ler. Isso era muito comum naquele período, esses missionários, né, os pregadores itinerantes, estando sempre dentro daquelas igrejas, levando esses documentos que endossavam o seu ministério. E acredito que, assim como nos dias de hoje, né, o orgulho, né? Eu sou o doutor, eu sou o beltrano, eu sou o fulano. E Paulo não possuía nenhuma dessas documentações que aparentemente mostravam quem era o homem que estava à frente daquela igreja para ministrar uma palavra da parte do Senhor, o nosso Deus. Mas Paulo aqui, ele dá uma resposta tão magnífica, irmãos, com tanta profundidade espiritual, onde no versículo 2 ele responde dizendo o seguinte: olha, a minha recomendação não está no papel, pois a minha recomendação são vocês. São vocês. Não preciso de documento para me apresentar, pois a própria vida de vocês mostram quem eu sou, quem eu fui na presença de vocês. A mudança, a transformação, a obra que está sendo feita, realizada, o que eu faço, o que eu fiz, o que eu estou fazendo, mostra que vocês são a carta de Cristo Jesus, a minha carta. Interessante, irmãos. Paulo, ele disse àqueles irmãos ali que a vida dos coríntios, transformadas pelo evangelho que ele havia anunciado, que ele havia pregado, eram a sua carta viva. Eram prova do agir de Deus por meio do seu ministério, através do seu ministério. Agora observe ali o versículo de número 2. Aqui o verso nos mostra algumas verdades fundamentais. A primeira delas era que o crente é uma carta viva. Eu e você, os que nascemos de novo, nós somos uma carta viva. A nossa identidade cristã, ela é visível. As pessoas estão nos lendo.
E se elas estão nos lendo, o que estão lendo a meu respeito? O que estão lendo a seu respeito? A fé não é apenas declarada com palavras, mas demonstrada através das nossas atitudes. A carta dos Coríntios estava sendo escrita, irmãos, estava escrita no próprio coração do Paulo. O verso 2 diz: vocês são a nossa carta escrita em nosso coração. Esse era o verdadeiro ministério, irmãos, que estava baseado no amor e não em formalidades. Às vezes nós não valorizamos as pessoas que nos amam, né? Ah, se eu soubesse, porque ele me amava, ela me amava, a igreja me amava, o pastor me amava, o irmão me amava, o fulano, beltrano, ciclano, eles me amavam. O ministério verdadeiro se baseia em amor e não em formalidade. O nosso testemunho ele é público, precisamos nos conscientizar de que estamos sendo lidos por todos os homens estão nos lendo, as pessoas estão nos lendo. Alguém disse que o mundo observa as nossas vidas, ainda que não leiam a Bíblia. E o que elas estão lendo da parte de Cristo em sua vida? Em minha vida, em nossa vida. Por isso que nós precisamos pedir ao Senhor para nos libertar da religiosidade, irmãos. O religioso, ele vive comprometido com as formalidades. Hoje é dia de culto, vou ao culto. Hoje é para eu ler a Bíblia, eu vou ler a Bíblia. O religioso, ele vive dessa forma. Mas aqueles que nasceram de novo, eles procuram viver aquilo que a palavra ensina. Eles procuram viver, não somente dentro da igreja, mas por onde eles andam, conforme a recomendação que Deus nos deixou através da sua palavra. Alguém disse que o cristão é o evangelho encarnado no dia a dia. Então, cada dia de vida que Deus nos dá, nós temos a oportunidade de viver o evangelho de Cristo. O evangelho é o quê? Segundo Paulo, Romanos 1,16, é o poder de Deus. Será que as pessoas estão vendo o poder de Deus em minha vida, em sua vida? Nós sendo moldados, transformados pelo Senhor. No versículo 2, Paulo diz que somos cartas vivas, visíveis e legíveis. O texto diz: vós sois a nossa carta, conhecida e lida por todos os homens. Agora você já parou para pensar no que está escrito em sua vida? No que está escrito em minha vida? O que está sendo escrito em minha vida? O que as pessoas estão lendo em minha vida? Não, domingo, pastor, é o dia que eu procuro vigiar. Segunda, terça, se não vem na quarta-feira, quarta, quinta, sexta, sábado, aí só se preocupa em viver o evangelho no domingo. Outros dias da semana, não, agora eu estou aqui no trabalho, se eu não falar coisa indecente com o meu colega, eu não vou ficar bem com ele. Aí nos esquecemos do Senhor. E o que eles estão lendo? Convidamos eles para vir à igreja, e às vezes não vêm porque quem é o culpado? Sou eu, você. Por isso que Paulo disse: olha, vocês são a carta viva, lida por todos os homens. Nós precisamos entender, irmãos, de que aquilo que está escrito em nossa vida é mais poderoso do que aquilo que está em algum tipo de papel. Porque para muitos eles não terão condições de lerem a Bíblia, de manejarem a Bíblia, mas ao olharem para nós, terão a possibilidade de reconhecerem e de conhecerem o Senhor. Olha a responsabilidade que pesa sobre nós. Às vezes pensamos que o único que tem que dar testemunho é o pastor, é o irmão fulano, é o irmão beltrano, é o ciclano. E você? Não nasceu de novo, não? E você, que está em casa e de repente poderia estar aqui,
conosco. Não vem por quê? Por quê? E você que é líder não vem aos cultos de quarta-feira da oração, por quê? O que está acontecendo? Ah, mas sempre foi assim, passou o ano, entrou o ano, sempre foi assim. Até quando você vai continuar dando esses discursos? Mas sempre foi assim. Não dá para mudar? Não dá para mudar? O que as pessoas estão lendo em minha vida, em sua vida, nos cursos de quarta-feira aqui? O que as pessoas estão lendo em minha vida, em sua vida, nos cultos, onde as mulheres e alguns outros irmãos se reúnem para adorar o Senhor? As pessoas formam uma opinião sobre Cristo ao observar como nós estamos vivendo. O que eu vou fazer naquela igreja? Olha lá. Olha a quantidade de pessoa que está naquele culto. O que eu vou fazer ali? Se você que é da casa não valoriza, os de fora vão valorizar. Que tipo de leitura eles estão fazendo a meu respeito, a seu respeito? Paulo não vê os coríntios como projetos. Paulo vê o pessoal ali, os irmãos de Corinto, irmãos, como pessoas que ele ama e carrega no coração. Pois o verdadeiro serviço cristão nasce da compaixão e não da obrigação. Nós precisamos, irmãos, servir a Deus, adorar a Deus, não por imposição, porque alguém está mandando ou porque estamos com medo de sermos corrigidos, não. É por amor, irmãos. Ler a Bíblia por amor, orar por amor, vir à igreja por amor, evangelizar por amor, discipular por amor, visitar por amor, não para fazer média. Por amor, irmãos, tendo em nossa mente de que estamos representando o nosso Senhor, tendo em nossa mente de que somos embaixadores de Cristo Jesus. Você tem servido as pessoas por amor ou apenas por uma função? Alguém fez essa pergunta, fica martelando em meu coração: Senhor, não me deixe levar o ministério como se fosse uma profissão, porque senão vou cumprir somente o horário que foi combinado. Não é assim no serviço? E no serviço a gente não dá um pouquinho a mais, porque temos medo de perder o emprego. E às vezes na presença do Senhor a gente vai, deixa a vida levar. Não, é desse jeito mesmo. A gente vai, entra ano e sai ano, entra pastor, sai pastor, e continuamos do mesmo jeito. A pergunta é, irmãos, que leitura as pessoas estão fazendo a nosso respeito? O que elas estão lendo em minha vida, em sua vida? Todos estão lendo você, todos estão lendo o seu testemunho, que é público, é visível. Todos estão lendo cada um de nós. Os homens estão olhando para nós e estão fazendo a leitura para saberem se somos crentes em Cristo Jesus ou não. Todos estão olhando para nós. Conversões lá para o lado do Irã, glória a Deus. Não sei quem viu aí na Nigéria alguns cristãos sendo exterminados. Há muitas pessoas pagando um preço, mas aqui em nosso país não há perseguição, então cuidado com a vida religiosa. O Senhor não nos chamou para vivermos entre quatro paredes, irmãos. O Senhor nos chamou para vivermos onde aqueles que estão ao nosso redor possam fazer uma boa leitura de nossa vida e nos vendo como cartas de Cristo Jesus. Não há como esconder a fé verdadeira, pois ela se manifesta em detalhes da nossa vida. O mundo não pode abrir a Bíblia, mas está lendo com certeza a minha, a sua vida. A pergunta que eu faço aos irmãos é a seguinte: o que os meus vizinhos, o que os nossos colegas, o que os nossos familiares estão lendo em nós? O que eles estão lendo em cada um de nós? Através da nossa postura, né? O nosso senso de justiça. Somos corretos mesmo?
Ou usamos o jeitinho brasileiro? Através da nossa misericórdia, somos misericordiosos mesmos? Temos compaixão mesmo? Com esse aqui eu tenho, com o outro não tenho. Se fez acepção de pessoas, perdeu. Tudo em vão. Até em nossas visitas, hein? Diáconos aí que colocaram no coração o desejo de visitar, visitem todos. Não façam acepção de maneira alguma. Visitem todos, pois todos nós somos membros do mesmo corpo de Cristo Jesus. Todos nós fazemos parte da igreja de Cristo Jesus. Você tem consciência de que é uma carta viva, lida pelos homens? Nós temos isso em nossa mente, de que cada oportunidade que você tem de sair do seu lar para vir à igreja, as pessoas estão vendo o seu compromisso. Estava no lugar onde algumas pessoas andavam na Dutra, irmãos, na beira da Dutra, para ir à igreja. Durante o dia tranquilo, né? E à noite? Quantas não levaram carreira, né? Às vezes algum motorista meio indecente. E essas irmãs, saíam correndo, chegavam na congregação, ou chegavam em casa, com medo. Mas não deixavam de buscar ao Senhor. Nós temos carro, temos iluminação, apesar de todo o perigo que nós enfrentamos em qualquer lugar, e às vezes você não vem, você não comparece, e se você for honesto consigo mesmo, as desculpas são as mesmas. Pois quanto tempo faz que você não vem à igreja, principalmente nos cultos de quarta-feira? Será que é o pastor mesmo? Será que é o momento aqui mesmo? Lembra que no início da sua caminhada você comparecia? Eu não vou porque não me dão oportunidade para orar. Irmão, você vem à igreja para orar. Dando oportunidade ou não, você precisa orar. É só ler a Bíblia e querer viver conforme a Bíblia ensina. Em Atos ali diz que havia mais ou menos 120 pessoas reunidas no cenáculo e elas estavam orando. Não sei se todas elas tiveram a oportunidade de ficar num pedestal orando, mas todas elas estavam orando. Então você vem à igreja para orar. É você sentado aqui, você tem que estar em atitude de oração, orando pela sua vida, seu casamento, a sua família, pelo seu pastor, pelos irmãos da igreja, pela liderança da igreja, pela comunidade, pelos seus vizinhos, pelo nosso governo, pelas pessoas que moram ao nosso redor, pelos patrões, pelos empregadores, pelos funcionários, pelos diretores de colégio, pelos professores, pelos alunos, pelas pessoas que você gosta e não gosta. Irmãos, nós precisamos estar aqui para orar. E queremos ver mudança. E confiamos no governo. Os homens são apenas os homens. Todos falhos como eu e você. A diferença é que, graças a Deus, o Senhor conhece aqueles que pertencem a Ele. E aqueles que temem ao Senhor. Você está vivendo de modo coerente com o evangelho que professa. Você está escrevendo uma história de fé, esperança e amor no coração das pessoas. A nossa vida é uma carta que vale a pena ler. Vale a pena ler. É algo que eu fico assim, meu Deus, esses 34 anos caminhando contigo, estou fazendo a diferença, Senhor. Estão vendo algo diferente em minha vida? Estou motivando alguém, Senhor, a ter responsabilidade, a se comprometer com a palavra, a se comprometer com a oração, a ter responsabilidade com o horário. Nós precisamos, irmãos, fazer essa avaliação. Todos os dias sua vida está sendo lida. Sabe por quem? Pelo seu cônjuge. Um fazendo a leitura na vida do outro. Pelos seus filhos. Eles estão lendo a nossa vida. Pelos seus colegas, pelos seus vizinhos, pelos seus seguidores nas redes sociais. Nossa, olha, posta tanto.
Ele posta tanta coisa falando a respeito de um determinado assunto, mas eu o conheço e ele não é nada daquilo. É preferível não postar. Que querendo ou não, isso aqui é um X9, irmãos. Entrega a vida de todos. E cuidado, hein? Você que está almejando um emprego aí, ó, antes de te contratar, vão observar aqui, ó, quem é você. Isso aqui está entregando a sua vida. Por isso que não consegue nada. E não vai conseguir nada. Não é porque eu não quero, não. Não. A sua vida mostra quem você é. As pessoas estão olhando para nós. Nós estamos olhando uns para os outros aqui dentro da igreja. Todos os dias a sua vida está sendo lida, meu irmão. Que a sua vida, a minha vida, seja uma carta viva com as marcas de Cristo Jesus, escrita com o amor do Espírito Santo de Deus, pois a própria Bíblia diz que o amor de Deus já foi derramado dentro do nosso coração. As pessoas precisam ler a alegria dentro de cada um de nós, principalmente aqueles que nos cercam. Mas como eu vou à sua igreja? Só vejo você triste, cabisbaixo. Como eu vou à sua igreja, só vejo você rancoroso, de cara fechada. Que alegria é essa que você quer que eu tenha, se eu não vejo em você? Que compaixão, comiseração você quer que eu tenha, se eu não vejo em você? E se eu, Carlos, não estiver vivendo, me leva, Senhor. Não quero ser pedra de tropeço em teu reino, no meio do teu povo, neste mundo onde eu estou vivendo como peregrino, passageiro. Você tem coragem de orar assim? Diante de Deus, diante da palavra de Deus? Chegou a hora, irmãos, de viver. Dizer aquilo que Paulo disse: olha, a partir de agora esqueço-me do que ficou para trás, prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Qual é o seu alvo? Cristo. Qual é o seu alvo? O prêmio de receber a coroa. Qual é o seu propósito de vida? Ah, não tem lugar para Jesus não. Ué, mas você não vai para o céu? Viver em santidade. Viver como um imã que atrai as pessoas, seja instrumento de Deus para atrair as pessoas, para conduzirem a Deus, levarem a Deus, a presença de Deus. Deus não quer apenas que conheçamos a sua palavra, mas que tornemos, irmãos, a própria carta do Evangelho ao mundo. Eu e você somos chamados não para carregar uma Bíblia, mas para ser a Bíblia lida pelas pessoas. Apesar que hoje muitos não carregam. Por quê? Talvez pelo mau testemunho, né? Não é não? Ah, é mais fácil carregar isso aqui? É o desafio desses últimos dias. Carregar a Bíblia. Carregar a Bíblia na mão, não é na bolsa, na mão. Segurá-la nas mãos aqui, ó. Que tipo de leitura farão de mim, de você, se nos verem carregando a Bíblia de um lado para o outro? O que elas vão ler a respeito de nós? O que elas lerão? O que elas verão? A vida de cada cristão é uma carta viva, escrita, com as suas atitudes, com as suas ações, com as suas escolhas, com o seu comportamento. A pergunta não é, alguém disse, quantas mensagens você prega, mas que mensagem sua vida prega? Não, cada domingo, deixa eu ver, eu prego de manhã e à noite, quarta-feira, então são 52 domingos mais ou menos, então eu prego durante o ano 156 mensagens, aí tem culto de aniversário, aí tem velório, culto fúnebre, eu prego umas 200 mensagens durante o ano. Muito bem. E a sua vida prega o quê? A minha vida prega o quê? O mundo está lendo os cristãos, o mundo está nos observando, atitudes, comportamentos, decisões, reações. Quem é motorista aí, ó? Você que luta contra a ira como eu, né?
Entende por que eu não quero carta de motorista? Porque eu luto contra a ira e não quero dar mau testemunho. E quando você identifica uma obra carnal, você tem que orar, jejuar, você tem que estudar os textos bíblicos, se for necessário, comprar alguns livros que falam a respeito daquele assunto, para que você possa ter o seu temperamento controlado pelo bendito Espírito Santo de Deus. Que as pessoas estão nos lendo dia a dia. Mas você não é crente? Oh, mas você não me chama para ir à sua igreja, mas olha como você está vivendo. Cada crente é uma mensagem viva, cada crente é um livro aberto, e as pessoas lendo a minha vida e a sua vida, elas podem se aproximar de Deus ou se afastar de Deus. Porque o senhor não sabe como é trabalhar no piso de fábrica. Trabalhei alguns anos, eu sei como é que é, meu irmão. Antes de conhecer Jesus e depois conhecendo Jesus, é uma vida de humilhação. E foi lá, no piso de fábrica, que eu valorizei o jejum de palavras. Passava ali umas 6 horas sem conversar com ninguém, muito mal o que era necessário ali por causa do encarregado. Mas Deus conhecia o meu coração, sabia do meu propósito, para não dar mau testemunho. Aí cada um tem que chamar essa responsabilidade, irmãos. Paulo, ele disse, olha, vocês que foram alcançados pelo Evangelho, vocês são a minha carta de recomendação, porque a vida de vocês, ela está sendo transformada desde o dia que eu anunciei o Evangelho, que é o poder de Deus, vocês creram. E esses homens que apresentaram carta de recomendações, vocês viram o cabedal de conhecimento deles, vocês viram como eram inteligentíssimos, agregaram o que na vida de vocês? Uma pergunta, 2, 3, vamos lá. Você tem consciência de que está sendo lido diariamente? Você tem consciência de que a sua vida é uma vitrine? Quem gosta de olhar vitrine? Nossa, eu gosto de olhar nas lojas, no shopping, então, fico lá. As pessoas estão olhando para nós. E elas estão gostando do que vê. Não dá vontade de ver um ninja desaparecer? Eu também tenho essa vontade. Mas que não sejamos conscientizados somente aqui dentro, Senhor. É ali fora, é lá que precisamos, com a graça do Senhor, viver o Evangelho. Você é uma carta escrita por Deus ou rasurada pelo mundo? Antes de conhecermos Cristo, era rasura. Depois que conhecemos Cristo, você consegue enxergar algo que Deus fez, está fazendo, e você crê que Ele fará muito mais além. Aquele que iniciou a boa obra terminará. Deixe o Espírito Santo de Deus escrever com clareza em sua vida. Você carrega as pessoas no coração como Paulo fazia, amando-as profundamente, não superficialmente, ou toma conta do seu próprio umbigo? Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, milésimo eu, né? Uma das recaídas que eu tive no NA foi isso aí, ó, o orgulho, né? Não, primeiro eu, milésimo eu, o resto não estou nem aí. O orgulho. Depois eu fui descobrir, né? É um passo para a queda. Não é paraquedas, não. Para a sua queda. Por isso que a Bíblia diz que nós precisamos ser humildes. Humilhai-vos, humilhai-vos, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Quem vai nos exaltar é o Senhor.
Você talvez nunca subirá, ficará aqui diante do púlpito para ministrar uma palavra da parte de Deus à igreja. Mas com a sua vida, você é um púlpito aberto. Eu queria tanta oportunidade para pregar, o pastor nunca me deu oportunidade para pregar. Eu nunca quis pregar, irmãos. Nunca. Irmão falecido Vicente Brasil foi a primeira pessoa que me deu a oportunidade para levar uma palavra no antigo NEBS, Núcleos de Estudos Bíblicos, livro do Tom Small, falando a respeito de Jesus. E ali eu fui vendo que, opa, é bom, Senhor, mas eu não quero ficar somente pregando quando tem ajuntamento. Eu quero pregar no dia a dia, tete a tete, evangelismo pessoal. Você ser carta onde eles possam ler aquilo que realmente você é, a fé que você professa ter na pessoa de Jesus. Você pode não escrever livros, mas é uma carta que o mundo está lendo. E a pergunta é: o que eles estão lendo a respeito da sua vida, de minha vida? Deixe que Deus escreva através de você. É necessário você pedir: Senhor, tenha piedade e misericórdia de mim, que a minha vida seja uma carta bem escrita, escrita pelo Teu Santo Espírito, escrita através da ação do Teu Santo Espírito, juntamente com a Tua palavra, que não volta vazia, mas faz aquilo que é do Teu agrado. Eu preciso amar aqueles que não me amam, eu preciso orar por aqueles que me perseguem, eu preciso abençoar e não amaldiçoar as autoridades do nosso país. Mas eu não vou com a cara dele, eu defendo aquele partido. O crente não tem partido, meu irmão. Diante da palavra, com a palavra, você vai usar o bom senso. Porque naquele dia vamos ter que prestar contas das nossas palavras, das nossas atitudes, do nosso comportamento. A pergunta final é: você é uma carta? Você é uma carta? E a pergunta é a seguinte, meu irmão: o que as pessoas estão lendo? Perdão, irmãos. O que as pessoas estão lendo? Que leitura estão fazendo da nossa vida como Segunda Igreja Batista em Barra Mansa? Que leitura os nossos irmãos estão fazendo? Perdão, irmãos, da nossa vida, que leitura elas estão fazendo? Vamos orar? Feche seus olhos, por favor. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, por favor, queremos de fato ser a carta de Cristo, lida por todos os homens, principalmente por aqueles que estão ao nosso redor. Sabemos que estamos num processo de santificação, de transformação. Olha para os nossos familiares, amigos, colegas. Ajuda-os, ó Deus, a olharem para nós, não observarem, vendo somente os nossos defeitos, que eles possam ver aquilo que o Senhor já consertou, moldou, transformou. Tenha piedade de nós. Cremos em Tua palavra, pois ela diz que aquele que iniciou a obra terminará. Fica à vontade em nós, fica à vontade aqui entre nós. E na vida de todos aqueles que entrarem por aquelas portas, rendendo-se ao senhorio de Cristo Jesus. Na vida de todos aqueles que estão em casa, que a Tua palavra, Pai,
venha restaurar, Senhor, transformar, Senhor, curar, Senhor, libertar, Senhor, para que o teu nome seja reconhecido, temido, através do nosso viver diário. É a oração que fazemos ao Senhor, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, agora passaremos para o nosso momento de serviço. Você que veio preparado, é membro da igreja, para entregar o seu dízimo, para entregar a sua oferta, para colocar diante do Senhor as suas petições, o seu agradecimento pelo cuidado, pelo livramento. Nós vamos estar cantando um cântico e após o cântico estaremos aqui orando em nome de Jesus Cristo. Louvemos ao Senhor. Graças te damos, Senhor, pela oportunidade que temos da tua parte de nos reunirmos aqui nesta manhã em teu santo nome. Colocamos a nossa vida em tuas mãos, o nosso casamento, a nossa família em teu altar. Pedimos-te, ó Deus, em favor dos nossos pais, dos nossos tios, sobrinhos, filhos, familiares, netos, avós, bisnetos, tataravós. Ó Deus, pelos nossos colegas, amigos, vizinhos. Ó Deus, tenha piedade de cada um deles, ó Pai. Aqueles que pediram a nós para estarmos orando em favor deles, colocamos estas vidas em teu altar, pedindo a intervenção do Senhor, pedindo, ó Pai, o mover, o agir do Senhor, para que haja cura, libertação, restauração, transformação, salvação, para a glória do teu nome, Senhor Deus. Olha para cada um dos meus irmãos que estão colocando as suas petições no altar do Senhor. Tenha misericórdia de nós e nos abençoa, Senhor, com todas as bênçãos espirituais em nome de Jesus. Que pela tua graça, misericórdia e bondade as pessoas possam fazer uma boa leitura da nossa vida, do nosso casamento, da nossa família e na vida de todos aqueles que professam a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ajuda-nos, Espírito Santo, a obedecê-lo. Ajuda-nos, Espírito Santo, a cumprirmos com o ID, a fazermos aquilo que tem de ser feito para a glória do teu nome, Senhor. Te agradecemos pela vida da segunda igreja, Pai, pela vida de cada um dos nossos irmãos. Te agradecemos, ó Deus, por mais um ano de vida que o Senhor concedeu ao irmão Cláudio, Senhor, à irmã Vera. Ó Deus, que a bondade do Senhor seja manifesto nestas vidas em nome de Jesus.
Estenda a tua mão de poder sobre a vida de cada um dos enfermos, ó Pai. Visita-os nesta hora. Restaura, Pai, a saúde no físico, no emocional, no psique, em nome de Jesus. Traga os teus filhos para a tua igreja, para a tua presença, para o meio do teu povo, ó Pai. Agora nos ajuda, Senhor, a compreendermos os ensinamentos que receberemos na escola bíblica, por favor. Abençoa os dízimos, ó Deus, as ofertas alçadas aqui nesta manhã. Cuida de nós, cuida do teu povo, ser com aqueles que estão lutando contra a febre, contra o resfriado, a gripe, a garganta infeccionada, Senhor, o mal-estar. Ó Deus, tenha misericórdia, compaixão e piedade de nós. Nos dê saúde, Senhor. Nos dê saúde. Nos dê saúde, ó Deus, por favor. E quando reconhecermos a ação, o mover do Senhor em nossa vida, que estejamos aqui, ó Pai, para darmos graças ao Senhor. Por favor, é a oração que fazemos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos, irmãos, e vamos para a escola bíblica dominical.